Bom dia. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos. O Segundas Intenções acontece 2 vezes por mês, uma aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e outra na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, né, no antigo Carandiru, de tal forma que a gente tem o Segundas Intenções 2 vezes por mês, alternando as 2 bibliotecas, e sempre trazendo escritores para falar sobre a sua trajetória, sobre a sua obra, encontros que acontecem nas bibliotecas, como nesse momento, e também são transmitidos pelo Facebook das respectivas bibliotecas. Fica aqui o convite para quem nos acompanha pelo Facebook, se acostumou a nos acompanhar pelo Facebook, para vir às bibliotecas, seguir os encontros aqui presencialmente, como se diz hoje, porque muita gente se habituou durante a pandemia com as nossas transmissões pelo Facebook e aí não vem mais às bibliotecas para os encontros, e é sempre legal ter um contato com o público, com os escritores, como a escritora que a gente recebe hoje, que é a Bruna Beber, que dá o prazer de participar mais uma vez do Segundas Intenções. Durante a pandemia a gente fez um encontro online, numa segunda-feira à noite. E agora, voltando a fazer os encontros aqui nas próprias bibliotecas, a gente tem o prazer de, pela segunda vez, ter a Bruna Beber no Segundas Intenções. Tudo bem, Bruna? Pedi para você falar no microfone aqui. Bom dia, é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, bibliotecas. Obrigada, Manuel. Tudo bem, estou bem, e você? Legal, ótimo. Muito obrigado pela presença, realmente. É um prazer. Bruna, a gente aqui, como, diferentemente do que acontecia durante a pandemia, que a gente fazia um encontro um pouco mais curto, aqui a gente faz um encontro longo, então a gente dedica assim, a primeira meia hora, 40 minutos, para falar um pouco dos escritores, antes deles se tornarem escritores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas experiências, que redundaram na sua produção poética, que está aqui disponível no acervo da Biblioteca Parque Vila Lobos e da Biblioteca de São Paulo. Você tem acho que quase todos os seus livros estão aqui, né? Assim, você estreou com A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, depois vieram Balés, Rapapés e Apupos, Rua da Padaria, Ladainha, que são todos livros de poesia, e você lançou muito recentemente um livro sobre a poeta Estela do Patrocínio, sobre o qual a gente vai falar. Foi sua tese, foi objeto da sua tese de mestrado? Sim. E saiu com o título pela José Olímpio, se não me engano. José Olímpio. José Olímpio. Uma Encarnação Encarnada em Mim, Cosmogonias Encruzilhadas em Estela do Patrocínio, que é um livro sobre uma poeta, uma artista que muita gente não conhece. Eu conheci por seu intermédio, diga-se de passagem, quando eu fiz o outro Segundas Intenções, e depois tive o prazer de receber o seu livro pouco tempo depois da nossa conversa. Queria que você contasse um pouquinho da sua, vamos dizer assim, da sua trajetória inicial, como você começou a se tornar uma leitora, quando, vamos dizer, o desejo de se tornar escritor e poeta apareceu, sob que influências, sob o influxo de quais leituras, até você se tornar efetivamente uma das poetas mais representativas daquilo que se faz hoje na poesia brasileira. Então conta pra gente um pouquinho. Eu sei que você nasceu no Rio de Janeiro, você nasceu em Duque de Caxias, né? Isso. E acabou vindo para São Paulo já faz mais de 15, 17 anos. Conta um pouco dessa trajetória sua, que fez você se tornar escritora e vir para cá. Eu nasci no Rio, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no começo da década de 80, numa família de professores e professoras do ensino fundamental e médio, e professoras de português. Então, de português, assim, quarta série, quinta série e algumas segundo grau. Não se fala mais segundo grau, né? E então eu cresci rodeada de professoras de português e de livros. Então, desde muito cedo, fui incentivada a ler, a comentar o que eu lia. Eu acho que eu tive a sorte de ter perto de mim pessoas que
não só jogaram livros na minha mão, mas me fizeram interessar pela leitura. Então, minhas tias, minha mãe, elas sempre tentavam me envolver na atividade da leitura, dizer como aquilo era importante, me falavam sobre autores e autoras, me explicavam o contexto. E também, na escola, uma formação que era muito voltada para a leitura também. A minha mãe dava aula na escola que eu estudava. Ela depois passou a trabalhar na coordenação. Então, durante muito tempo, minha mãe escolhia também os livros que eu lia na sala de aula bimestralmente. Então, a leitura nunca foi uma imposição, e eu não achava chato, assim, eu não tinha certa dificuldade, porque eu acho que eu fui encantada, me encantaram pelos livros. Então, desde muito cedo na escola, eu também participava de concursos de poesia, temático, tem que escrever um poema. Minha mãe sempre incentivava. Então, eu descobri muito cedo que o que eu poderia fazer com as palavras. Então, as palavras já eram minhas amigas. Num primeiro momento, elas eram uma forma de brincar, uma forma de me expressar. E eu acho que, junto com isso também, na minha família, todo mundo gosta muito de música, de ouvir música. E um dos rituais da família era a gente ouvir a música junto. Na casa da minha avó, na casa dos meus pais. Então, se comentava a letra, se comentava a melodia. Então, eu acho que eu cresci nesse ambiente ouvindo o que era dito, sabendo o que eu também poderia dizer e me expressar por meio das palavras. Eu deixei de fazer uma observação no começo. Quem está aqui presente, se quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, a gente leva o microfone até vocês. Ou melhor, desculpe, é que a cada encontro muda o procedimento aqui justamente por causa da pandemia. A gente tem um microfone aqui disponível para quem quiser fazer pergunta, então é só levantar a mão e ir até o microfone e fazer a questão para a Bruna. E quem nos segue pelo Facebook pode mandar também as suas perguntas, que eu recebo da produção, pergunta por escrito. Agora, Bruna, e aí, mas o que te marcou nessa época de leitura? Assim? Você lembra assim, os livros que te encantaram de alguma maneira? Olha, eu lia basicamente tudo que aparecia, não só o que vinha da escola, mas eu me lembro do primeiro livro que eu li sem saber ler, que foi O Menino Maluquinho. Eu ainda não tinha sido alfabetizada, mas eu fiquei imediatamente encantada por aquela figura, e também pelas ilustrações. Então, eu não sei se eu me lembro exatamente disso ou se alguém me contou e me fez lembrar pelo que contou, de pegar o livro e inventar uma história do Menino Maluquinho em voz alta a partir das ilustrações e a partir da minha identificação com aquela figura com a panela na cabeça. Então, O Menino Maluquinho, para mim, foi muito marcante. E eu me lembro depois, aos 6 anos, depois de alfabetizada, ler de fato o livro e pensar, era isso que eu imaginava. Eu já sabia que a história era essa. Então, acho que foi o meu primeiro encontro assim, com os livros naquela época, né? E me lembro depois de, com 8 anos, querer ler os livros que tinha na minha casa e que era impossível de ler para mim com aquela idade. Então, eu gostava de desafiar, pegar os livros na estante. E eu me lembro que minha avó tinha uma coleção Nossos Clássicos, e eu comecei a ler Marília de Dirceu, tentando entender. Eu ficava fascinada, descobria aquelas palavras, não compreendia, mas aquilo para mim era fascinante. A cada página, novas palavras que eu desconhecia. Eu lembro que você, no encontro que a gente fez anteriormente, falou que também sempre leu muita crônica, né? Que é algo que eu acho que se reflete, tanto quanto a poesia, enfim, que você leu ao longo da sua juventude, se reflete na sua própria produção, né? O sentido da observação do cotidiano. Quando você começou a ler crônicas? Comecei a ler crônicas na adolescência, também a partir de leituras da escola, ler Fernando Sabino.
E aí, na adolescência, comecei a ler Clarice, Antônio Maria, ler os cronistas, os mineiros e os do Rio, né? E aí eu fiquei... Para mim, foi o segundo grande encontro. Primeiro com a poesia, que foi a primeira paixão, e depois pela crônica, que foi assim a minha adolescência inteira. Eu li crônicas, eu ainda leio crônicas, e eu gostaria que as crônicas ainda tivessem sendo mais escritas, sabe? Elas pertencem a um momento e é um gênero que eu idolatro. E qual era a sua relação com o Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro? Porque você não nasceu na cidade, você nasceu na Baixada Fluminense, como você falou, viveu lá. Como é que é? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que marca muito, né, a literatura brasileira e os autores que lá produzem suas obras. Você falou dos cronistas, você falou dos mineiros e cariocas, só que os mineiros estavam todos no Rio, né? Praticamente foram todos para o Rio de Janeiro. Então, queria saber como é que a relação com o Rio foi importante para você, já que você faz uma poesia que tem muita relação com a observação das ruas, mas de um ponto de vista específico, que não é o ponto de vista, talvez... enfim, consagrado do Rio de Janeiro, é uma outra visão que transparece nos seus poemas. Como é que foi a sua relação com o Rio de Janeiro? Como eu sou da Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense de transporte público para o Rio, postal, dá 2 horas. Para o centro do Rio, em média, 1 hora. Então, eu sempre fui turista no meu estado. Então, eu comecei a conhecer o Rio de Janeiro como uma turista, como alguém que tinha que se programar para estar na zona sul do Rio, na praia de Copacabana. Então, eu percebo que, no começo dos meus poemas iniciais, o meu deslumbre ele é, em parte, de quem está descobrindo um cartão postal e uma cidade, visualmente, presencialmente, e de quem também está cantando o que se ouviu cantar daquele cartão postal. Então, o simples fato de estar perto do mar, de frente para o mar, aquilo para mim era uma novidade. Só que até eu chegar no centro do Rio, até eu chegar nas praias, eu tinha assim, quantos bairros, quantos subúrbios. Eu atravessava a minha cidade até chegar no Rio. Então, tem um longo deslocamento aí, né? Tem uma movimentação muito grande. Então, E também comecei a trabalhar uma época que eu fui office boy do meu pai. E ele me falava, você tem que conhecer o centro do Rio de Janeiro. Você não pode crescer sem conhecer o centro do Rio de Janeiro. Então... ele me dava pequenos serviços para eu fazer para ele no centro do Rio, sempre a pé. Então, eu descia ali na rodoviária, onde hoje é o Museu do Amanhã, e andava ali, subia Rio Branco, ia até a Cinelândia e voltava. Então, eu conhecia aquilo tudo ali na minha adolescência, por essa vontade do meu pai. E aí foi isso. Então, mas eu sou muito mais próxima, assim, é muito mais familiar para mim o centro do Rio do que o cartão postal mundial, sabe? Eu me sinto mais à vontade no centro do Rio. Quando eu chego nas praias, aquilo para mim é um absurdo. Aquela beleza é absurda. Então, me inibe e me repele um pouco, sabe? Mas o olhar é da turista. E mesmo hoje, 17 anos depois, sempre que eu volto para o Rio para visitar, e não é sempre que eu estou na praia, para mim é um choque, é um deslumbre. Então, é o meu estado, mas não é a minha cidade, né? Por que você veio para São Paulo? Em que época que você veio para cá? Eu fiz a conta errada agora, tem 16 anos. Eu vim em 2007. Eu vim para São Paulo justamente por isso, porque eu tinha acabado de me formar, eu fiz comunicação social e eu não conseguia arrumar trabalho, não conseguia me movimentar na cidade, era difícil, tudo era longe da minha casa, não tinha livraria, tinha uma biblioteca na cidade que eu morava,
tinha um cinema dentro de um shopping, então tudo que eu tinha vontade de fazer, eu tinha que ir para o centro do Rio. E era difícil, era caro, era longe. Então eu estava com 21, 22 anos. E eu já tinha lançado o meu primeiro livro, A Fila Sem Fim. E eu tinha conhecido São Paulo há pouco tempo e me apaixonei desde a primeira vez que eu vim. E um amigo meu, em especial, falou: eu arrumei um trabalho lá em São Paulo, estou me mudando. E eu falei: tudo que eu queria, arrumar um emprego em São Paulo e me mudar. E aí eu arrumei um emprego, vim para São Paulo de ônibus, fiz uma entrevista na quinta-feira, o cara falou: amanhã eu vou te avisar se você está contratada. Se você for contratada, você começa na segunda. Aí eu passei, peguei o ônibus de volta, fui para casa, falei: pai, mãe, arrumei um emprego em São Paulo, estou me mudando. Peguei uma mala de roupa, não tinha nem casa, e vim. E nunca mais saí. Ficou morando com casa de amigos? Morei em muita sala, só fui ter um quarto, tempos depois. Mas eu vim para ficar, eu não vim para experimentar e voltar para o Rio. Não, eu sabia que eu queria fazer minha vida aqui. E eu cresci aqui, né? Eu cheguei aqui com 22, 23 anos. Acho que foi isso. Bom, agora, a sua poesia, pelo menos inicialmente, está muito marcada ainda pela experiência desse olhar específico que você tem do Rio de Janeiro, esse trânsito que você fazia. O próprio livro de estreia tem um título que é extraído de uma experiência de deslocamento. Conta um pouquinho sobre esse livro que você publicou em 2006 e explica esse título, de onde ele vem. Então, como eu disse, eu nasci em Duque de Caxias, mas eu morava em São João de Meriti, estudava em Botafogo e fazia estágio no Leblon. Então, eu passava, no mínimo, por dia, em transporte público, 5 horas. Então, era um expediente já que eu tinha, né? E era o meu expediente de criação, em geral. Estava sempre com o meu caderno e com o meu Walkman, ouvindo música, então, filmando o Rio de Janeiro, né? E tentando escrever sobre o Rio de Janeiro. E aí, todo dia de manhã, eu ia para a faculdade, então eu descia na rodoviária Novo Rio para pegar um outro ônibus que me levasse para Botafogo. E sempre passava ali pelo viaduto da Perimetral, que hoje em dia não existe mais, foi demolido, e ficava olhando as pichações, as inscrições do Gentileza, né, as frases do Gentileza. Explica quem é o Gentileza para quem não conhece. O Gentileza, ele foi um profeta do Rio de Janeiro, das ruas do centro do Rio de Janeiro. Ele andava com uma indumentária muito bela, muito decorada, e ele fazia estandartes de frases e versos que ele inventava nos muros da cidade. E ele estava sempre vagando por ali e profetizando, né, as coisas que ele reunia daquela vivência dele da rua, que também era muito maravilhoso sempre passar pelos morais do Gentileza, né? Então, junto com Gentileza, junto com todas as inscrições da cidade, eu li uma frase que era um picho, que estava escrito: a fila sem fim dos demônios descontentes no amor. E eu já estava finalizando meu livro, meu primeiro livro, ele tinha um outro título, e eu bati o olho nessa frase e eu falei: é isso, só faltava isso para o meu livro existir. Tirei-o no amor, porque eu pensei, isso vai ser descoberto quando o livro for aberto, e coloquei como título do livro. O livro foi lançado, saiu uma resenha no Prosa e Verso, que era o caderno de literatura do Globo na época, isso foi em 2006. E aí o autor da frase me procurou, falou, me mandou... Até então você achava que a frase era de um anônimo que tinha... Era de um anônimo para você, mas você achava que não era ninguém que tivesse um trabalho
conhecido, vamos dizer assim. Não, a frase, eu sabia que a frase era de alguém. Eu adoraria descobrir quem era esse alguém, mas eu achava impossível. Mas você achava que era algum artista ou você achava que era algum um pichador mais no anonimato? Não sabia dizer. As duas possibilidades me fascinavam, porque eu pensava, essa pessoa saiu de casa e escreveu isso aqui. Então, me intrigava, mas eu pensei, eu nunca vou descobrir quem é, né, o autor. E no livro eu colocava que era de autor anônimo. E aí o autor apareceu, que é o Gustavo Esperidião, que é um artista visual do Rio e expõe no mundo inteiro hoje em dia, mas na época ele era um estudante de arte. E aí ele me procurou e falou, Bruna, eu sou o Gustavo, meu professor leu a matéria que saiu sobre o seu livro, dizendo que o título era de um autor anônimo, eu sou o autor. Vamos nos encontrar? E aí a gente marcou um encontro. Na época ele nem tinha feito a primeira exposição ainda. Ele estudava ali na Escola de Belas Artes. E ele falou, vamos lá em casa, na minha casa, meu ateliê, que ele mora ainda no Morro da Conceição, ali no centro do Rio. Aí a gente marcou um encontro, eu fui na casa dele, a gente conversou a tarde inteira, foi assim, ficamos amigos de cara, e ele falou... Pô, fiquei muito feliz que você detectou ali o meu trabalho, botou no título do seu livro, mas agora você me deve um título. E aí, anos depois, ele fez um curta-metragem, que era ele filmando um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, através do... O insufilme do ônibus tinha rasgado. Então, tinha uma fenda na janela do ônibus, e o curta-metragem dele era filmar a cidade pela fenda do insufilme. E aí ele me pediu um título. Ele falou, você me deve e está tudo certo. E a gente se fala até hoje, de vez em quando ele está expondo aqui em São Paulo. Ele é um artista muito conceituado. E o título que você deu para ele? O título que eu dei para ele, eu tinha feito um poema, que era um poema circular, que era a vanguarda eleva o indivíduo. A vanguarda eleva o indivíduo. E eu mostrei para ele isso em algum momento num caderno, um dia tomando cerveja, e ele falou, é esse, pronto, tá pago. E virou o título do vídeo dele. Está disponível esse vídeo? É fácil de ver? Olha, eu não sei hoje em dia, já esteve disponível, mas eu acredito que se colocar a vanguarda eleva o indivíduo, Gustavo Esperidião, vai achar alguma coisa. E a van, no caso, você fez referência ao transporte que você usava nessa andação que você tinha diária? Exatamente, porque como às vezes eu saía tarde do estágio, e nessa época eu já estava estagiando na Glória, eu às vezes tinha que ir para a central de motoboy ou de van, que eram as combis, porque o ônibus não passava, era aquele caos. Então, a minha vida também era ficar andando em van clandestina, então veio totalmente daí, por isso o Gustavo se identificou, porque a vida dele também era andar em van clandestina. Você mencionou a sua relação com a música desde muito cedo, e o seu livro de estreia tem muitos poemas que fazem menção, né? Começa com um poema intitulado John Cage, que é um compositor, vamos dizer, experimental de vanguarda norte-americano, muito importante na segunda metade do século XX, né? Assim, os poetas concretos eram até interlocutores dele, enfim, era um poeta que criava, inclusive, ele modificava instrumentos, né? Pegava o piano e trabalhava, fazia interferências no piano para fazer ter um efeito sonoro específico, concreto mesmo. Tem poemas aqui que fazem referência assim a Aretha Franklin, e, enfim, você tem uma... Benito de Paula. Cadê o Benito de Paula aqui? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o conteúdo desse livro. Como eu digo sempre aqui, a gente teve um encontro com a Júlia de Souza faz pouquíssimo tempo, acho que 2 semanas atrás, na Biblioteca de São Paulo, e é sempre, quando você entrevista um romancista, um contista, você pode falar linhas gerais,
você pode falar, em linhas gerais, do enredo, das personagens, da composição, do andamento da narrativa. A poesia é muito mais difícil, né? Porque a poesia, você fala assim, sobre o que é o poema? O poema não é sobre nada, o poema é o poema, né? Eu gosto de uma definição do Sartre, que ele faz num livro chamado O que é Literatura, que ele fala que a poesia está do lado das artes visuais, ela transforma a palavra em uma estrutura do mundo exterior. Claro que ela continua nomeando alguma coisa porque é palavra, mas é como se a palavra adquirisse um sentido próprio, autônomo, desvinculado do nosso uso diário, ao passo que a narrativa ficcional, bem ou mal, ela está numa certa continuidade, ela reproduz as relações que as palavras têm no mundo referencial, externo à obra. E aí, então é difícil, né? A poesia é sempre um objeto, né? É como se fosse um objeto colocado no mundo, embora feito por palavras que remetem ao mundo também. Tem uma ambiguidade. Então é difícil perguntar para um poeta, sem parecer idiota, sobre o que é o seu poema. Não tem muito como fazer isso, porque revelaria assim, uma certa falta de familiaridade com a própria linguagem poética. Mas, de qualquer maneira, assim, você tem algumas incidências temáticas, algumas recorrências, alguma coisa que caracteriza e atravessa os seus poemas e, de alguma maneira, dá uma certa, não diria uma unidade, mas uma certa constância, uma tônica dominante, para usar um termo musical, aos seus poemas. Conta um pouco sobre este livro, e se você quiser ler algum poema para quem nos ouve e nos assiste aqui. E se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para ir até o microfone ou mandar pelo Facebook. Esse livro vai fazer 18 anos em breve. E maioridade. Há algum tempo atrás, eu diria que ele é um livro de paixões fracassadas. Mas hoje eu consigo ver que ele é o livro de uma cronista. Sou eu me movimentando pela cidade com os meus afetos e as minhas paixões, sim, mas a música está muito presente, como você disse. Então também tem Angela Rorô, tem Neil Young, Bob Dylan. Então eu estava mastigando tudo isso na época. Eu estava amando tudo isso na época, amo ainda, mas eu estava amando pela primeira vez. Então a música estava muito misturada ali na minha hora de compor. Eu escrevia ouvindo música, é uma coisa que eu não faço há muito tempo, é impossível para mim. Mas eu estava descobrindo a vida, a cidade, a arte. Então, esse livro ele é a minha visão itinerante, eu acho, da vida, do começo da vida, sabe? E não sei por que eu quis publicar esse livro, eu fiz questão de publicar esse livro. De onde eu tirei a ideia de publicar um livro, eu não conhecia ninguém que tinha um livro publicado. Mas eu amava os livros, e assim que eu percebi que, sim, para mim também era possível publicar um livro, eu falei, por que não, né? Mas esse livro, eu acho que, assim, hoje, talvez eu mude de ideia no futuro, mas eu acho que é a Bruna cronista descobrindo, amando e odiando a cidade, as coisas, as pessoas. E eu estava muito à vontade escrevendo. Eu ainda me sinto à vontade. Escrever para mim não é... Escrever poesia para mim não é nenhuma espécie de sofrimento. Então eu acho que é isso. Eu acho que é um livro de cronista. Você chegou a escrever crônicas em livros? Você nunca publicou livro de crônica, salvo engano? Nunca publiquei livro de crônica, mas já publiquei crônicas. Então, eu tenho umas 5 crônicas publicadas por aí, em antologias. Tenho vontade, sempre tive vontade de publicar um livro de crônica, mas como eu escrevo pouco, escrevo pouca crônica, então fico meio ressabiada, né? Mas eu tenho algumas crônicas espalhadas por aí. No meu computador tem umas 30 ou mais. Vamos falar das crônicas poéticas que estão aí dentro. Se você puder escolher algum poema que você acha representativo desse livro, seria legal. Você poderia ler para a gente. Até porque você tem um trabalho sobre o qual a gente vai falar depois, com a voz, né? Seja
sobre os seus próprios poemas, o seu processo de criação tem a ver com a voz, né? E você também estudou uma poeta cuja obra está inteira em voz, né, em gravações. Você vai contar para a gente que é Estela do Patrocínio, mas isso é um momento posterior. Escolhe um poema aí. Eu vou ler um bem crônica. Sugar Blues. O mais louco é que, assim, esse poema foi musicado. Então, desde então, eu, toda vez que leio, fico com medo de cantar. Mas vamos lá. Musicado por quem? Nossa, não me lembro agora. Horrível, né? Mas não me lembro agora. Acho que foi pelo meu amigo Ricardo. Faz muito tempo. Está gravado em algum lugar? Está gravado. Não, não está... Não foi editado, mas esse MP3 existe. Faz muito tempo. Sugar Blues. Um corpo em chamas rolando pela escada de incêndio do meu prédio. Era você, meu bem? Era você? Eu avisei para não brincar de molhar meus barcos de papel. Eu avisei que não se pode viver como se faltassem poucos dias para o carnaval. Você indo embora com o foco da coqueluche aliviando a vizinhança. Você subindo aos céus com os passarinhos mortos por crianças mais com estilingue. Era você se desfazendo na doce baforada da janela aberta numa manhã de calor? Era você em pó, em papel picado, no tapete do asfalto, na roupa branca dos médicos e no antigo toldo do açougue do andar de baixo? Agora eu vou rezar pela sua alma, por um emprego novo e por um vício a menos, enquanto passeio pela cidade de ônibus circular numa quarta-feira de cinzas. Obrigada. E esse poema, por que ele chama Sugar Blues? Porque Sugar Blues era um livro que surgiu nos anos 80, não sei se você pegou, acho que você era muito pequena, que era um livro que falava de uma certa... Era sobre heroína? Não, era sobre açúcar. Ah, era sobre açúcar mesmo, era sobre como o açúcar era... Foi o primeiro livro que falava, demonizava o açúcar mesmo, refinado, dizendo que ele provocava um estado de melancolia, tristeza, depressão. Ele era depressivo. Provavelmente eu li uma matéria. Alguma coisa assim. E o Sugar Blues, claro que aí também tem a referência, né? O blues, no caso, aí, no livro original também tem a ver com isso, né? Com essa melancolia que está na voz do blues, tal, mas ali associada ao açúcar. E aí, no seu caso, talvez o blues tem a ver com, enfim, esse lamento por um amor cheio de rancores, né? Assim, essa imagem de um poema violento. Você falou que é um poema de amor, violentíssimo, né? Você vê uma pessoa em chamas e se refere se endereça a essa pessoa como se ela fosse ela que tivesse morrido, né? Então, um poema vingativo. É um poema de vingança. Catalogando todos os rancores, desejando quase que a pessoa morta fosse a causa disso, né? Uma assassina, né? Um eu lírico assassino. Exatamente. Então, e por que você acha que esse poema é emblemático desse livro que tem o título A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes? Aí a gente começa a entender um pouco, né? Esses demônios descontentes que vão sendo enfileirados aí na sua poética. Eu acho que tem um outro que eu posso ler também, que eu acho bem a cara do livro, que é o último poema. Que ele não fala exatamente sobre vingança e... Fabiola Cristina. Cresci com os morcegos de uma antiga amendoeira do quintal. De ponta cabeça, da meia-noite em diante, observando o movimento das bocas de fumo e dos pais de família voltando do trabalho.
E com os mendigos no pátio de uma clínica de reabilitação abandonada na rua de trás, eu brincava de fingir de morto e de fugir do hospício pelos muros laterais. Me chamavam Bebê Tarzan, Bebê Diabo, outros, bebê mascote de uma quadrilha de tráfico de drogas da Baixada Fluminense. Só porque eu brincava com os vendedores de cavaco chinês, de cortina, panela e colcha de tergal, às sextas-feiras no portão da frente da casa da minha avó, que na verdade eram atravessadores de artesanato do Nordeste para um distante bairro curiosamente chamado Centenário. Só porque eu era amiga dos malucos, das vagabundas e do dono da barraca de cheiro verde em frente ao mercado municipal, dos desajustados e dos desvalidos, da fila sem fim dos demônios descontentes no amor. De uma pichação do viaduto do Caju, em frente ao Armazém 5, do Cais do Porto. Eu falo que é o viaduto do Caju porque eu nem sabia que era o viaduto da Perimetral. Então, como o cemitério do Caju era ali perto, na Avenida Brasil, eu achava que era o viaduto do Caju. E aí, na segunda edição desse livro, eu coloquei viaduto da Perimetral. Como chama esse poema? É Fabiola Cristina. Ah, você falou, é verdade. E agora, esse poema, então, foi o que deu, foi o que, no qual você se apropriou da pichação. Né? E revelei, você menciona, né? Você revelou. Mas nessa edição não fala que é anônima nem nada, que é uma... O poema diz, mas você falou que na edição dizia que a pichação era anônima, é isso? Não, fala que é de uma pichação, e aí quando a matéria saiu, na época, quem escreveu foi o Bressani, o Ronaldo Bressani, e ele me perguntou, e essa pichação? Eu falei, é autor anônimo. E aí ele colocou na matéria. Não está no livro, então, essa informação? Não está no livro. Aí na segunda edição eu coloquei o nome do Gustavo, coloquei uma foto da pichação. Porque eu tinha tirado algumas fotos minhas na frente da pichação. Então, na segunda edição que a Sete Letras fez, está lá a foto, e hoje já não existe mais, né? Escombro. Ainda bem que tem a foto, então, né? e também tem o seu livro que eterniza, digamos assim, o título. Bom, aí você publica o Balés em 2009, né? Tem aqui a edição do Balés? Onde está? É o verde, né? E esse livro, o que você considera como sendo algo que... no encontro passado, eu lembro que a gente falou muito do Ladainha e falou muito desse da Fila Sem Fim. E falou pouco dos outros, os que estão no meio do caminho, né? Que são o Balés, que tem o Rua da Padaria. Esse livro você publica 3 anos depois. Né? Você, quando publicou o primeiro, você falou, não conhecia ninguém que tivesse um livro publicado. Né? Que diferença tem em termos de amadurecimento poético para você entre o primeiro e o segundo? Eu não esperava nem que o meu livro, o primeiro livro, fosse ser lido. Muito menos que esgotasse. Então, assim, o meu livro esgotou, ele foi reimpresso algumas vezes, começou a circular muito o que eu escrevia. Teve uma recepção totalmente surpreendente para mim. Eu não pensava nem que eu ia escrever um outro livro depois desse. Era muito, vou fazer um livro e fim. Então, eu viajei para muitos lugares do Brasil para lançar esse livro e comecei a ficar conhecida. E aí recebi o convite da Língua Geral para fazer um segundo livro. Eu tinha já um material que eu já estava escrevendo há um tempo. Mas aí já era um segundo momento, né? Eu já tinha publicado um livro que era um livro conhecido, comentado, e eu tinha que publicar o segundo livro, e tem a maldição, né? Do segundo disco. E o processo foi totalmente diferente, porque já não é mais uma cronista solta, não que isso seja menos, mas existia uma certa apreensão, né? E aí, radicalmente, eu vou no tema musical, da música e da dança, associado a, mais uma vez, as tristezas e desilusões e fracassos.
E aí monto uma estrutura, divido o livro por seções, toda a nomeação dos títulos tem uma inter-relação. Eu percebo hoje ainda uma continuação do que eu tinha começado e novas buscas de novos caminhos. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu achava que eu tinha algum controle do que eu estava fazendo, e eu sabia que eu estava fazendo uma coisa já um pouco diferente, mas eu estava gostando do que eu estava escrevendo. Então, o Baléis já foi um livro que eu reescrevi muito, e aí começou um processo de reescritura, de burilar os poemas, e continuei gravando, porque é uma coisa que eu faço desde o primeiro livro. Eu gravo tudo que eu escrevo e ouço tudo que eu escrevo. Desde o primeiro livro? Desde o primeiro livro. Quando a gente fez o outro encontro de Segundas Intenções, você contou desse processo. Sempre fez isso, então? Sempre fiz isso porque eu trabalhei com rádio. Meu primeiro estágio foi em rádio. Eu tinha um programa de rádio na faculdade e eu tinha um podcast em 2004, que era uma época que só os mais nerds tinham podcast. Está no ar ainda esse podcast, mas era basicamente eu no meu quarto, lendo meus poemas e colocando músicas que eu gostava. Então eu sempre tive muita afinidade técnica, inclusive, com áudio. Então isso já me auxiliava desde o começo, sabe? E eu acho que eu também queria treinar o hábito à minha própria voz, que é uma coisa que poetas em geral não estão muito à vontade ou reclamam, não gosto de ouvir minha voz, e eu também estranhava a minha própria voz, mas eu pensei, eu não quero crescer estranhando minha própria voz, né? Porque se eu não consigo me ouvir, é uma coisa que é tão íntima, né? Minha voz. Então isso era assim, eu achava que todo mundo gravava o que escrevia, até que eu comecei a falar o que eu fazia, e as pessoas falaram, não, nunca pensei, eu faço isso até hoje. Só que aqui eu gravei mais, e era tão uma coisa técnica e não de registro, que eu gravava, às vezes, assim, 5 vezes um poema e já apagava o áudio no Audacity na hora. Então, não ficava do jeito que eu gostava. Eu parava, editava o poema, já apagava o áudio e gravava de novo. E aí, depois eu vou falar no Ladainha, eu publiquei esses áudios, né? Que aí já é 3 livros para frente. O seu site é um site bem completo, né? Assim, tem uma coisa muito legal. Assim, o site da Bruna é muito bem montado, assim, é uma ótima fonte para quem quiser conhecer o trabalho dela. Mas todos os seus poemas, então, têm registro de voz, sejam públicos, acessíveis pelo leitor ou não. É isso? Você tem gravação de todos os seus poemas? Não, eu não tenho, porque era uma coisa de trabalho. Você não manteve, você não guardou? É tipo guardar rascunho, entendeu? Então eu não guardei. Uhum. No Ladainha eu falei, não, agora eu vou gravar num estúdio. E aí fui para um estúdio. Mas antes do Ladainha, eu devo ter alguma coisa, assim, num HD velho, devo ter, mas não tenho ideia. No seu site tem algumas, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é só do Ladainha? Não. Só do Ladainha. Acho que tem algumas coisas do Rua da Padaria, que eu gravei depois. Mas, assim, do Ladainha tem o que eu fui gravar no estúdio. O meu material de trabalho, que eu gravei na minha casa, no celular, no computador... Isso aí. Agora, você falou do Ladainha, assim, você fala sempre do Ladainha como talvez o seu trabalho mais recente, mais importante e tal, mas o Rua da Padaria foi um livro muito marcante também, né? Assim, só que é interessante porque ele tem um lado meio do sentido de anotação, de reminiscência, de coisas que te formaram, só que ele já foi escrito, salvo engano meu, em São Paulo. Em São Paulo. Mas ele remete um pouco a uma experiência que ao mesmo tempo é paulistano e não é, né? Ele o Rua da Padaria, com certeza, é o meu livro mais conhecido. Eu falo do Ladainha porque ele foi o último que eu publiquei, já faz tempo. Mas o Rua da Padaria é o livro pelo qual as pessoas me conhecem, né? Conhecem os poemas circulam
muito pela internet, às vezes com nomes de outras pessoas, mas são poemas meus. Já tipo foi... Romance em 12 Linhas, que é um poema que já foi de autoria de todo mundo, da Clarice Lispector, do Luiz Fernando Veríssimo. Cora Ronay tem um livro só que se chama Caiu na Rede ou coisa parecida. A Cora Ronay é filha do Paulo Ronay, que foi um grande tradutor húngaro, organizou a obra do Balzac no Brasil e tal. E ela tem um trabalho sobre isso, sobre o meio digital e o que acontece com a noção de autoria. E é uma coisa muito impressionante, né? Porque tem, você citou a Clarice, o Veríssimo, eu tenho a impressão que o João Baldo também tem muita coisa que... Milor também tem. Tem alguém que ela menciona especificamente, que eu não me lembro quem é, enfim... E o Veríssimo, eu acho que é talvez o campeão, né? Inclusive, ele tem um que ele disse que ele gostou tanto do texto falsamente atribuído a ele, que ele passou a dizer que era dele, porque ele gostou. Assim, em geral, não, né? Em geral, usam o nome da pessoa para fazer um texto que não agrada. O seu caso, então, é o contrário. O seu poema já apareceu atribuído a outras pessoas, é isso? Sim, eu fiquei muito feliz. Hoje em dia não acontece mais tanto, porque, ainda mais com o Instagram, né, que facilitou o compartilhamento de poemas, eu acho ótimo, mas as pessoas marcam. Então, às vezes, uma página que tem, sei lá, 4 milhões de seguidores, publica, em geral, Romance em 12 Linhas e coloca autoria anônima. E aí sempre vem alguém e marca embaixo, esse poema é da Bruna, e me tagueia. Mas é um poema que ele já não é meu, ele é do mundo, ele é de outras pessoas que mandam para outras, assinam embaixo, então ele é um poema... Vamos fazer o seguinte, então, lê, por favor, um poema do Balés e outro depois na Rua da Padaria, para a gente ver um pouco a transição de um livro para o outro. Eu vou pegar o ladainho. Vou ler um que tem a ver com parque. Paraquedistas. Escrever é dedicar os dedos à marcenaria de qualquer jardim. Desatamos as mãos e a tontura que dá vem do alto. O cair das nuvens, folhas, passarinho, o avião, papel picado, a lua no mar. Silêncio de planta, euforia de cama elástica, alegria de piquenique no parque. E tanto carinho guardo para você numa luva de boxe. É interessante que a sua poesia, ela cria umas imagens que são meio desconcertantes para quem lê e, assim, não tem nada de, digamos, surrealista no que você está falando, assim, é algo muito reconhecível, mas a combinação é sempre um pouco inaudita, inédita, enfim, enigmática, né? Acho que é um procedimento que você tem de pegar alguma coisa que tem esse sentido da crônica, da observação, mas conjugar experiências que não... No poema que você leu anteriormente, isso é muito claro, né? Assim, como é que é? Você jogou água nos meus aviões de papel, né? Barquinhos de papel. É uma coisa assim que é tudo muito familiar, tudo muito cotidiano, só que colocado numa situação que desconcerta pelo deslocamento da situação original, né? Como é o caso aí também. Parece que esse é um procedimento seu mesmo, né? De retirar... É como se fosse um ready-made, né? Aquela coisa de você pegar um objeto do mundo real e deslocar para um outro contexto e ele acaba adquirindo uma função estética específica. A sensação que dá é que você faz um pouco isso também. É um procedimento, um dos procedimentos da sua poética, assim como a questão da voz, né? Enfim, não sei se você identifica isso, se você pensa isso. Você é uma pessoa que trabalha com literatura, com teoria literária, enfim... Então, tem uma familiaridade com essas reflexões sobre poesia, né? Assim, você tem alguns procedimentos recorrentes, como esse, por exemplo, que você identifica no seu trabalho? Eu acho que o que eu sempre persegui, escrevendo os meus poemas, foi o tragicômico.
isso sempre me interessou em tudo na vida. Eu acho que eu venho de um ambiente tragicômico, sabe? Eu acho que esse país é tragicômico, sei lá. Eu tenho dificuldade de ver as coisas que não pela lente do tragicômico. Então, eu acho que, como eu persigo isso sempre, em algum momento eu fui parando nessas contradições ou nessas imagens dentro de imagens, isso do desconcerto, né? O desconcerto do leitor e o desconcerto, principalmente no fim de alguns poemas dos primeiros livros, nos finais, né? Mas eu tenho muita... Não é nem dificuldade, eu tenho muita indisposição para tentar entender certos procedimentos e certas técnicas. O que eu me proponho sempre é tentar buscar novas técnicas e novos caminhos, mas a gente está sempre repetindo o que é inerente, né? Falei tudo muito subjetivamente, mas é muito difícil falar sobre a própria poesia, né? Mas eu sei. Vamos então ao poema difundido sem atribuição de autoria que circula por aí. Então vou ler um poema que é meu, da Clarice Lispector, da Clarice Falcão, do Luiz Fernando Veríssimo. Talvez alguém aqui já tenha visto ou ouvido esse poema, porque ele é campeão de términos de relacionamento. Sabe o que é melhor? Essa história eu amo, eu sempre conto. Uma dessas páginas aí, acho que foi aquela Gina não sei o quê, que era uma página no Instagram, Gina Indelicada, que era tinha a imagem da mulher do palito Gina, e aí o cara postava poemas, postava memes, e aí ele postou Romance em 12 Linhas, e alguém comentou assim, é claro que falta essa pessoa amadurecimento emocional. E ele foi achincalhado, porque as pessoas estavam assim, cala a boca, você não sabe de nada, esse poema mudou minha vida. Então, rolou um debate, sabe? Então, as pessoas também me defendem. Vamos lá. Mas espera aí, esse poema chama... Desculpa, esse site é uma página de Instagram? Era uma página no Facebook, acho que no Orkut também, no passado, e foi para o Instagram. Gina Indelicada, acho que não existe mais. Gina, e tem a imagem da mulher do palito Gina. Então eu vou fazer um comentário, desculpa, não tem nada a ver com o nosso encontro, mas a Gina, aquela imagem, aquela mulher da imagem do palito Gina, todo mundo sabe qual é a imagem do palito Gina aqui, né? Ela mora no prédio atrás da minha casa. E eu nunca encontrei com ela, porque eu não sei quem ela, que cara ela tem hoje. Mas o que aconteceu foi o seguinte, isso é uma coisa anedótica, você pode ir lá, se tiver interesse, você pode ir lá pesquisar. Um dia, eu moro numa casa, eu moro em casa mesmo, né? Mas atrás da minha casa, é um bairro bem residencial, mas tem um prédio atrás da minha casa, assim, para o quarteirão seguinte, virando à esquerda, no bairro do Sumaré. Eu vi que tinha uma equipe de TV lá, que ficou lá 3 dias. Que raio que essa equipe de TV está aqui? Que aconteceu alguma coisa? Tem alguém, sei lá, sequestrado, algum assassino? Porque isso acontece, né? Ficam lá de butuca para ver alguém que está sendo perseguido, etc. e tal. Daí eu perguntei para o guarda, falei assim, não, é que é uma equipe de um programa X que falava sobre, enfim, celebridades esquecidas ou coisa parecida, dizendo que estavam lá porque eles estavam esperando a Gina, do palito Gina, sair, porque eles descobriram que ela morava lá, mas ela não gosta dessa publicidade, e estava esperando que ela saísse para flagrá-la e fazer uma entrevista. E eu fico olhando, toda mulher que passa na minha rua, assim, a pé, indo para o mercado, eu fico olhando, falei, será que essa é a Gina? Será que não é? Mas é impossível saber, porque essa imagem deve ser dos anos 60, 70, imagino eu. E hoje em dia, né, sei lá, se a Gina, espero que esteja viva e saudável. Maravilhosa. Eu tenho uma trivia também parecida com essa. Não sei se vocês lembram, mas nas revistas em quadrinhos, na década de 90, tinha um anúncio de cursos à distância, que era um cara e uma mulher com uma revista lendo, com a cabeça um pouco inclinada, e aí embaixo tinha enumerado assim, curso de corte e costura, curso de edificações, curso de não sei o quê. Você lembra dessa imagem? Que era um cara e uma mulher brancos, assim,
olhando um livro. Eles eram modelos. Isso estava em todas as revistas em quadrinho da Turma da Mônica. Era uma coisa de cursos à distância. Eu não vou me lembrar agora o nome da organização, mas era famoso isso. Tinha em todas as revistinhas, todas. E aí, um dia, era uma coisa que eu sempre olhava, porque tinha curso de tudo, de absolutamente tudo. E, às vezes, eu ficava pensando, será que eu faço um curso por correspondência? Era curso por correspondência. E, um dia, eu estava na minha aula de biologia, na escola, lendo uma revista dessa, uma revistinha. E aí a minha professora de biologia, Janaína, me repreendeu, falou, guarda essa revista, eu estou dando aula. E se você quer saber, essa mulher aí sou eu. Ela era a mulher da foto. E depois ela contou a história, que ela tinha ido para lá, porque era uma amiga do pai dela, que precisava fazer uma publicidade. E ela foi, assim, adolescente, quebrar um galho. E virou... Você achou? Curso de correspondência, década de 90, revistas em quadrinho. Essas são as palavras-chave. Vou procurar aqui. Eu acho que não. Todos que eu estou achando aqui são muito mais antigos. É um casal olhando, então. As que eu estou vendo aqui são muito mais antigas e não tem fotos. Mas tudo bem. Depois, se a gente achar, a gente coloca no vídeo. Bom, vamos então ao poema que nos levou a essa digressão aqui. Vamos ao curso de correspondência ao Palito Gina. Romance em 12 linhas. Quanto falta para a gente se ver hoje? Quanto falta para a gente se ver logo? Quanto falta para a gente se ver todo dia? Quanto falta para a gente se ver para sempre? Quanto falta para a gente se ver dia sim, dia não? Quanto falta para a gente se ver às vezes? Quanto falta para a gente se ver cada vez menos? Quanto falta para a gente não querer se ver? Quanto falta para a gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta para a gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta para a gente se ver e não se reconhecer? Quanto falta para a gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu? Uau! Teve um outro cara que botou assim, ai, os amores líquidos. Eu amo ver os comentários das pessoas quando um poema é esse aí. Não, mas esse aqui, ó, Instituto Universal Brasileiro, era o nome que eu queria lembrar, mas essa é a foto anterior. A professora Janaína é da década de 80, você está perto. Mas é bem parecido, o casal. Deixa eu ver. Tá perto, tá perto. Tá muito perto. Eu acho que se botar a década de 80, 90... Como você descobriu que era esse Universal? Ele lembrou. Você conhecia? Claro, todo mundo conhecia. Bom, mas vamos voltar ao poema. Você estava falando dos amores líquidos? Mas assim? Não vai. Eu estava falando dos comentários das pessoas. Isso, exatamente. Quando esse poema é publicado, ele gera debate. Que tipo de debate? Vamos lá. Porque ele é quase um percurso amoroso. Em 12 linhas. Ele é realmente um romance em 12 linhas, né? Sim. Assim, porque, de fato, é o começo, a ansiedade de estar perto e depois o desconhecimento, aí, né? Um ignorando o outro totalmente. E a história está toda aqui, porque o romance em 12 linhas, do Rua da Padaria, ele é a parte central. O Rua da Padaria é dividido entre duas esquinas, porque, como é uma rua, eu dividi em duas esquinas. E aí a parte central começa com o romance em 12 linhas, que são 12 versos. E os 11 poemas subsequentes, cada um faz referência a um verso do poema. Então, o primeiro é o apagador, que é quanto falta para a gente se ver hoje, que é a pessoa ali angustiada, e o açougue, vai. E o último verso é o próprio romance em 12 linhas. Então, eu sempre conto essa história, porque, em geral, o romance em 12 linhas ele é visto como um poema isolado, e que ótimo que ele fala por si e anda sozinho, mas ele tem 11 poemas atrelados a ele. Ele é uma série. No próprio índice, você... né, coloca ele como um poema, como se fosse uma sessão e tivesse depois os seus desdobramentos. Ele é uma série. Foi pensado para ser uma série.
mas só o primeiro capítulo que pegou. Perfeito. Mas o Rua da Padaria tem um título que remete a essa atitude que você identificou do seu primeiro livro de observação do cronista, né? Assim, a Rua da Padaria é um pouco esse universo pequeno brasileiro com o qual a gente está acostumado, que a crônica celebra muito, né? A gente se acostumou a ler na crônica justamente essa atenção, essa vida, para usar a expressão do poema do Drummond, essa vida besta, né? Essa vida do cotidiano, de bairro, essa modorra, assim, essa coisa meio parada, da qual, entretanto, tanto o cronista quanto o poeta podem extrair uma experiência rica de subjetividade, de experiências, né? Como é que isso aparece? Como é que você captou essa realidade observada nesse poema? E como foi escrever esse poema? Eu já fiz essa pergunta antes, mas queria que você abordasse de outra maneira. Esse poema que é tem tanto sentido de anotação, de observação. Como é que você escreve esse poema tão distante geograficamente do local ao qual ele remete? Aos locais. O Romance em 12 Linhas, você diz? O livro. Eu sempre pensava, já desde o meu segundo livro, que é o Balés, escrever um livro sobre a minha infância. Isso só foi possível morando em São Paulo. Escrevi um pouco cedo, né, porque eu tinha 24 anos quando eu escrevi o Rua da Padaria. Mas eu queria escrever sobre a minha infância. E a própria Rua da Padaria em si era a forma como a minha avó se referia a uma rua muito movimentada do bairro Centenário, que era o bairro lá do outro poema que ela morava, que era a rua Avenida Doutor Manuel Reis. E no meu próximo livro eu falo também do Centenário, da Manuel Reis, mas assim, lembrei agora. Então, a Rua Doutor Manuel Reis era conhecida como a Rua da Padaria. Então, era assim, alguém pedia informação onde você vai, vira ali na Rua da Padaria, e aí você segue adiante, e a padaria não tinha nome, eu acho que era, sei lá, Flor de Caxias, como são muitas padarias. E eu comecei a viajar, principalmente trabalhando, por cidadezinhas do Brasil, e em vários estados do Brasil. Já fui para lugares muito remotos para lançar meus livros, para falar em escolas, bibliotecas. Então, eu comecei a ver que eu pedia informação e as pessoas falavam, vira ali na Rua da Padaria, você vai ver a igreja, aí do lado direito tem a Rua do Açougue, e eu pensei, cara, isso é uma coisa brasileira, né? A padaria, ela é uma grande referência geográfica. E aí eu pensei, bom, então agora eu vou contar da minha Rua da Padaria. Então eu intencionalmente quis escrever sobre a minha infância. Desde o primeiro momento o livro se chamava Rua da Padaria, sempre soube. E foi uma aventura. Escrever sobre a infância tão cedo. Mas eu já escrevi, não preciso mais. Mentira, estou sempre escrevendo sobre a infância. E o livro seguinte, então, é o Ladainha, sobre o qual você falou. Que aí, esse livro, de alguma maneira, é marcado. Eu errei a cronologia? Não. Depois do Rua da Padaria, vem o Ladainha, né? Lembrei qual livro que falta. O Rapapés e Apupos. Esse é antes do Rua da Padaria. Esse é antes. É de 2012. Ele não está aqui. Não está aqui, Era esse que faltava. Sim, aí tem o... Bom, então fala do Rapapés e Apupos. Rapapés... O Rapapés, ele é um livro que eu publiquei primeiro em plaquete, quando eu fui participar da Feira do Livro lá em Pernambuco, que era uma feira pequena, super pequena, mas eles faziam plaquetes dos participantes. Plaquetes são ediçõezinhas, para quem não conhece, é um termo que se usa, principalmente no meio poético, assim, em geral é formato canoa, que a gente chama, né? Só grampo canoa. Grampeado, assim, não tem lombada, assim, em vários cadernos, assim, é um caderno único, grampeado no meio. Isso é um suporte tradicional de veiculação de poesia, quando você tem um poema ou poucos poemas que você quer fazer circular num universo mais restrito, né?
você faz uma plaquete, distribui para amigos ou para outros poetas. É um formato bastante difundido há muito tempo. E aí nasceu de uma plaquete, o Rapapés e Apupos. Aí o pessoal que organizava a feira, que era o Wellington na época, ele falou: Bruna, tem uns poemas inéditos aí para a gente fazer um cordelzinho seu aqui para a feira, para divulgar seu trabalho, e a gente vende. Eles fizeram 50 edições. Falei, vamos embora. Aí peguei poemas que ficaram de fora da Fila Sem Fim. O que sobrou da Fila Sem Fim, que eu achava que dava para aproveitar, foi para o Rapapés e Apupos. Então, acho que são 12 poemas, ou 15, não me lembro mais. E aí, depois, quando eu fui lançar a segunda edição do Fila, a Sete Letras lançou aquela coleção que é... Ai, gente, eu não lembro do nome de mais nada, mas aquela coleção listradinha de poesia, o meu foi o primeiro. Então, o Jorge falou, vamos reeditar, e o meu é o pequeno ainda. Depois, todos os livros de poesia tinham aquela capa listrada, né? A coleção de poesia. E aí ele lançou, num formato bolso, o Rapapés, junto com a segunda edição da Fila. Então, os poemas se reencontraram, enfim. E o que você tem a dizer desse livro em si, como... São quantos poemas? Acho que são 12. Realmente ainda, vamos dizer... É um livro... Saiu da plaquete ou do cordel para o suporte de livro, mas um livro... Fino. Ele é um livro... Ele foi ilustrado por uma amiga minha, Francine, esqueci agora, Jaleias, não me lembro. Ela fez ilustrações, então a gente lançou no formato livro, mas com as ilustrações dela, da leitura dela. Para mim é um livro de fotos. São poemas que são fotos, assim, da cidade. E onde estão os rapapés e os apupos? Mas é isso, são rapapés e são apupos. Então eu estou amando algumas coisas e achincalhando outras, para variar. Perfeito. Vamos ao Ladainha, então, que daí é um livro... Você começou a escrever quando? Ele sai em 2017... E essa altura do campeonato, você já tinha feito a sua pesquisa sobre, ou estava fazendo, da Estela do Patrocínio. Conta o que é a pesquisa e se tem relação com Ladainha. De alguma maneira, essa questão da voz, que você disse que é uma coisa já que você trabalha desde sempre na sua poética. Mas se você... a pergunta é muito sintética. Você vê a relação entre... a sua tese sobre a Estrela do Patrocínio e o Ladainha, do ponto de vista da oralidade? Relação direta. Eu estava começando a pesquisar a Estela, eu ainda nem estava no mestrado, quer dizer, eu estava no mestrado já. Foi tudo muito misturado. Mas eu comecei a escrever o Ladainha antes, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos antes. Mas eu já estava perseguindo formalmente, eu acho, a minha pesquisa dentro da minha poesia. Então, as coisas se misturaram um pouco, se irmanaram. Eu estou falando aí com umas coisas, com umas vozes e umas esferas que são estranhas para mim até hoje. Então, eu acho que eu me entreguei muito a uma pesquisa de música sobre orixás, sobre cantos rituais. Então, eu estava entregue a uma pesquisa sobre vozes mesmo. A Estela estava ali, mas eu estava pesquisando assim, profecia. Eu estava tentando entrar em contato, na verdade, eu já estava em contato com coisas do terreno do mistério, e eu me deixei levar pelo ofício da poesia. Eu falei, eu vou me entregar a essas vozes aí, eu vou... Agora eu não quero falar de infância, não quero falar de nada, não. Agora eu quero falar com o que eu acho que está me ouvindo. Então, foi uma piração. Eu estava morando sozinha na época. Mal saía de casa, escrevi o Ladainha, assim. E aí, tudo junto, veio a Estela. Então, tudo se misturou, mas eu demorei muito, né? O ensaio que eu escrevi da dissertação, ele foi 4, quase 5 anos depois. Então, acho que as pedras do Ladainha já estavam um pouco mais assentadas, sabe? E eu acho que eu já estava um pouco mais assim, de posse da minha voz, já
circulando no meu trabalho com um pouco mais de firmeza, mas falando de coisas que eu não faço a menor ideia. Então, o Ladainha ele é um livro super estranho. Ele é um livro de poucos amigos. Ele é um livro muito reflexivo, muito... Na pandemia, as pessoas falavam: poxa, Bruna, li seu livro. Ele é tão assim, o que a gente está vivendo agora, sabe? Então, o livro saiu em 2017. Na pandemia, as pessoas só me relatavam: nossa, mas esse livro ele é tão pandêmico, uma coisa assim, sabe? Então, alguém falou: ele tem uma espécie de prenúncio. Então, algumas pessoas já me disseram isso, que o Ladainha ele tem prenúncios. Então, eu estava pedindo licença, com muita gentileza, tentando fazer o que os poetas faziam no começo de tudo, e pela profecia mesmo. Então, eu entrei na estela do patrocínio, porque eu precisei compreender o que era a profecia, e o que era que as coisas que estavam vibrando no ar, e a gente ou pega ou larga. E eu peguei. Antes de ir então, para a estela do patrocínio, já que o livro é posterior, quer dizer, você estava buscando, talvez, uma contrapartida teórica de algo que você estava pressentindo na sua própria poética, né? O Ladainha, se eu não estiver enganado, em relação a outros livros seus, ele é mais formalizado também. Os poemas são mais formais, você reconhece mais regularidades, uma preocupação maior com, digamos assim, simetrias entre os versos, entre estrofes, uma preocupação que não aparece tanto em outros livros seus. Ao mesmo tempo, ele não é um livro, enfim, não é um livro metrificado, né? Não é no sentido convencional. Essa disciplina, no entanto, é transparente ali, transparece para o leitor essa maior disciplina formal, mas para falar de temas que continuam sendo temas que desconcertam, como nos seus livros anteriores, mas mais para fora, dá a sensação que é mais para fora. No sentido de que você está falando mais, não tanto daquilo que a experiência exterior provoca subjetivamente, mas está falando mesmo de realidades, não sei como é que é no Rapapés e Apupos, que talvez você disse que é um livro mais fotográfico. Aqui também ele é mais fotográfico, mas ao mesmo tempo uma fotografia imaginária. Não é fotográfico no sentido de registrar a realidade, mas é uma realidade mais exterior e mais violenta também, né? Quer dizer, eu acho que a sua poesia, apesar dela estar nesse registro íntimo sempre, ela tem muita violência, muitas imagens violentas colhidas na rua, né? E esse livro parece que tem isso também. E isso tem a ver também com uma certa voz urbana que transparece nos seus poemas, né? A voz, quando eu falo da voz urbana, estou falando de uma poesia que tem a ver, não é o caso, não é que seja isso, mas tem a ver um pouco com algo que se tornou muito familiar para nós nos últimos anos, que é o rap, o hip hop, coisas assim, que são também poesias urbanas que falam de uma realidade dura. Não sei se é uma leitura equivocada, mas me parece que isso está presente aqui no Ladainha também, já que Ladainha remete a uma voz, a uma fala contínua. Acho que tem uma presença também, tanto da formalização dos versos, quanto nessa cadência, nessa musicalidade, que é uma musicalidade usada para se referir a uma situação exterior, que é uma situação, digamos, violenta ou perturbadora. Isso está presente, e aí isso ecoa um pouco dessas, já que vocês estão ligados à música, essa poesia urbana que se faz com o rap e no universo hip-hop de uma maneira geral, né? O Ladainha é um pouco isso. O termo Ladainha ele designa um pouco esse conjunto de vozes que você absorve e recria? Totalmente. Eu acho que tem, sim, o hip-hop, o rap, o funk me formaram também no Rio de Janeiro da década de 90. Aos poucos eu fui... Então, no Ladainha, a minha ideia inicial era fazer um livro de cânticos. Então, eu por isso pesquisei tanto cantos e músicas, né, pontos,
de orixás, afro-sambas, tudo que era repetitivo, modular. E eu sabia que eu queria fazer um livro de cânticos. E como eu estava lidando com uma voz, algumas vozes, né, mas já estou trazendo a Estela, eu estava lidando com a voz e com a profecia, então eu estava transitando um pouco nos terrenos do sagrado. Então, o Ladainha ele também é um livro mais sisudo, porque não se pode transitar nessas esferas sem sem pedir licença, sem reverência, sem pedir uma permissão, né? Que vou escrever, tô pegando essas vozes aí, tô recebendo. Então, claro, a cidade entra em tudo isso, porque difícil também, no contexto que foi escrito também, mas a ideia inicial era fazer um livro de cânticos. Eu acho que dos meus livros, talvez, ele é o menos tragicômico, ele é o menos irreverente, ele é o mais reverente. Então, ele se reverencia. Eu acho que o Ladainha é um livro que se reverencia, e por isso ele é um pouco metido, e por isso ele é um pouco antipático. Mas eu gosto dele porque... Tadinho. O Saul, nosso diretor, que faz a captação aqui, me informa que a coleção de plaquetes é Mega Mini. Acho que é. Mega Mini, né? Que ele olhou lá no site da Sete Letras. Sete Letras, né? É do Jorge Viveiros de Castro, que é um grande editor da poesia contemporânea brasileira, sem a menor sombra de dúvida, uma contribuição fantástica. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais do Ladainha aqui, depois eu queria fazer algumas perguntas específicas sobre ele. Vamos lá, escolha, por favor. Tem um poema aqui que faz uma referência à escada de incêndio que já apareceu no Fila Sem Fim, né? É verdade. É verdade, mas é o da Rave do Fim do Mundo. Tem um poema que, assim, você leu aquele poema do primeiro livro, que fala de uma imagem violentíssima, né, de um corpo em chamas. E aí reaparece esse motivo, né? Sim. Acho que é o 71, página ou 71. poema. Página ou poema, não me lembro agora. São numerados os poemas, né? São. Não dá para saber pelo título, peraí. O poema 71, eu estava procurando a página. Na escada de incêndio e sua inseparável atmosfera de desastre, um cego, de fones, tira fotos e grita: estamos todos juntos! A rave do fim do mundo é a mais longa de todas. São lindos os seus olhos de ouriço, o foco turjado, a dilatação, a queima. Toda imagem é uma explosão, e o que eu quero é criar memória para os outros. Mas fatal mesmo é o jeito de mexer as mãos. Parece que pinta longas estradas de terra. E a referência à escada de incêndio, e essa imagem desse cego de fone e falando... Enfim, é como um arauto do Apocalipse, assim, né? Um profeta também. Um profeta também. Posso ler um mais crônico, mas acho que talvez não seja tão característico do livro. Leia o que você acha mais característico, até dessa ideia do cântico que você falou que queria ter. Quer dizer, esse que você acabou de ler não deixa de ter isso, porque tem um sentido de alguém que profetiza, é um profeta cego, falando de uma escada que é identificada a uma coisa desastrosa, né? Assim, tem um tom meio... Um Tiresias. Tiresias, né? Que é o cego do Édipo, do Sófocles, profetizando as catástrofes que vão acontecer, né? E aí, num lugar em si, ele está instalado num lugar identificado à catástrofe, né? A escada de incêndio. Vamos lá, outros poemas
que tem a ver com essa ideia do Ladainha ser um livro de cânticos. Teve um dia que parecia muito com esses dias que vão chover. Eu entrei numa casa e disse, se ventar agora eu vou morar aqui. Floriu. Agora é perto dela que eu gosto de passear. Não é por nada. É que tem uma esquina com 4 estabelecimentos. Um armazém, um posto de gasolina, um sobrado e um prédio feio porque fino e também azulejado, que ajuda a empurrar de pêndulo em pêndulo uma corrente de vento enlutado, logo mais vivo. Aqui, o silêncio não é continência, é uma variedade particular que faz parecer que as coisas estão perplexas. E estão. No tempo de alguns segundos intervalados, tudo está felizmente parado. Exceto os cachorros, as crianças e as folhas, todo o resto usa algum tipo de coleira. A idade é uma delas. Eu passeio nessas ruas só porque as folhas andam atrás de mim enquanto eu caminho. Uma delas ficou presa num pedaço de pau, outra num poste. E sempre que algo assim, que parece não existir, mas existe e se revela, eu digo olá. Em que medida esse poema que você leu para a gente é, então, representativo dessa toada do Ladainha? Só retomando, ligando com o que você falou anteriormente. Que é um cântico, mas, ao mesmo tempo, falando de uma experiência muito concreta. Tem uma ideia de expectativa, de espera em relação a alguma, digamos assim... Revelação. Alguma coisa iluminadora, uma revelação, mas é tudo muito concreto, muito limitado à experiência mais resto do chão que a gente pode imaginar, né? Você acha que isso é uma tônica também do livro em si, ou é nesse poema que a gente encontra isso? Eu acho que nesse poema as vozes estão escondidas, né? Eu acho que elas estão edificadas, digamos assim. Mas essas brechas, essa brecha que eu acho que tem no livro, é um livro meio de brecha, assim, desses pequenos detalhes do cotidiano que podem ser revelações, grandes revelações, e por que não? Mas eu acho que mais que isso é a relação que se tem com essas revelações. Então, eu acho que isso está muito presente no livro, a inter-relação, né, do ser com o inesperado, né, digamos assim. Mas... E como nasce a sua relação com orixás e com, enfim, as religiões de matriz africana, que você disse anteriormente que foi algo que, mesmo antes do trabalho com a Estela do Patrocínio, já te preocupava? Você é de religião umbanda ou candomblé, ou é um interesse mais teórico, assim? É importante falar lá de trás, assim. Na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, você tem católicos, você tem evangélicos, mas você tem muitas religiões, candomblé, umbanda, é tudo muito livre, que bom. As pessoas expressam suas fés e suas crenças e de uma maneira muito misturada. Então, eu cresci também nessa mistura toda, nessa coisa toda do subúrbio do Rio de Janeiro, sabe? Que as coisas não têm muito... Então, aí eu tive uma formação católica, mas, ao mesmo tempo, eventualmente, estava na Umbanda, estava no centro de mesa. E aí... adulta, eu comecei a me aproximar mais da Umbanda, não só pela manifestação da minha fé, mas também pelo estudo. Então, eu sou bem chegada à Umbanda. O que eu pratico na minha fé cotidiana está totalmente ligado à Umbanda. Então, vem daí também essa pesquisa dos orixás e de mitologia dos orixás, que eu leio muito, pesquiso muito e também abordei muito
no livro da Estela, né? Ao qual a gente já vai chegar lá. Você queria fazer uma pergunta, né? Por favor, aqui no microfone, e a gente vai captar também a sua imagem. Eu percebo que... Então, é um prazer estar aqui. E meu nome é Rafael. Eu percebo que na sua poesia sempre parece ter uma pessoa diante de uma realidade, né? Tem muito uso do pronome eu, né? Eu vejo alguma descrição e toda essa emoção em volta disso. Claro que na poesia a subjetividade, né? Ela está sempre presente na poesia. Eu queria saber assim a relação no sentido de emoção, né? Quando você escreve. É um intento seu diante de uma situação ou é mais um intento de tentar sentir o que as pessoas sentem naquele momento, né? Um intento mais objetivo, por exemplo, na cidade, né? De tentar entender o sofrimento das pessoas, a questão do trânsito, esse trágico cômico que você fala. Ele nasce mais com uma surpresa sua diante da realidade ou com o intento de entender o outro? Ótimo, Rafael, obrigado. Que é uma coisa interessante, porque a pergunta dele traz um pouco da diferença entre, talvez, as definições clássicas, convencionais de lírica, né, e épica, ou entre poesia e romance, narrativa. A narrativa é assim, é imaginar pessoas agindo no mundo, enquanto que a poesia é mais centrada na própria experiência. Mas é como os seus poemas falam muito da questão da cidade, da exterioridade. De fato, essa questão se coloca mesmo, né? Se é uma experiência própria ou se é uma tentativa de decifrar a experiência alheia, que no fundo acaba sendo um pouco isso que causa empatia da gente como leitor com o poeta, né? Porque a gente vê algo da nossa experiência na voz poética, né? Eu acho que essencialmente eu trabalho com captação. Então eu me coloco dentro dos meus poemas e no fazer da minha poesia, e eu, Bruna, ser na cidade, eu estou, em geral, como uma ouvinte. Então, a captação é a principal fonte dos meus poemas. Claro que tudo se mistura, né? A receptora, claro, isso eu nem preciso dizer. Mas, essencialmente, a minha fonte é a captação. Então, eu tô muito interessada no que o outro pensa, sente e, sobretudo, diz. Então, isso vem automaticamente no meu funil e eu trabalho muito com a voz das outras pessoas. Mas a minha está ali, indiscutivelmente. Falando desse trabalho com voz dos outros, como surge, então, o trabalho sobre a Estela do Patrocínio? E quem é ela, para quem não conhece? Como eu te falei no outro, em Segundas Intenções, que a gente fez, quando você me falou do trabalho sobre ela, eu não a conhecia. Lembra até que você mencionou alguns dados biográficos dela, que daí conectaram ela, por exemplo, ao Bispo do Rosário, Arthur Bispo do Rosário, porque estiveram ambos na mesma, no mesmo um hospital, né? Assim, a colônia Juliano Moreira, né? Mas eu não conhecia nada, então eu queria que você, por favor, explicasse quem é ela, como você a descobriu, qual é a importância que ela tem e qual é o trabalho que você desenvolveu em torno da obra dela, que depois eu vim a conhecer um pouco mais especificamente pelo livro que você publicou, que é o seu livro mais recente, salvo engano meu, que é a sua tese. A Estela do Patrocínio, ela foi uma mulher negra brasileira que viveu maior parte da sua vida num manicômio, na colônia Juliano Moreira, no núcleo Teixeira Brandão. Um dia ela foi pega na rua, levada para Pedro II e em seguida transferida para Juliano Moreira. Ninguém sabe exatamente, não se tem muitos dados biográficos e familiares da Estela, ninguém sabe exatamente como se deu, né? Mas a Estela foi parar na colônia e... Que época foi isso, mais ou menos? Ela, na década de 60, ela foi sequestrada, né? Digamos assim, na rua, por provavelmente alguma força policial, levou ela para o manicômio e de lá ela nunca saiu. E na década de 80, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage foi fazer um trabalho com as internas, um trabalho plástico, visual. Então, semanalmente, a EAV ia para o núcleo Teixeira Brandão
encontrar as internas. E a Estela, desde sempre, se recusava a uma expressão plástica, mas ela falava coisas. Então, enquanto todas as internas estavam ali fazendo quadros e desenhando e etc., a Estela ela chegava no ambiente falando coisas. E aí a Carla Galiardi, que era estagiária na época, lá na EAV, da Nelly Gutmacher, que era quem capitaneava esse trabalho, perguntou para a Estela se ela poderia gravar as coisas que a Estela falava, e que já chamava de falatório. Então, ela mesma deu um nome para as coisas que ela falava. E a Carla gravou 4 áudios, de média... Gravou muito mais, mas o que restou, o que existe hoje, já está de acesso para quem quiser escutar a Estela, são 4, dá 1h20 em geral, 1 hora de falatório da Estela do Patrocínio. E isso virou muita coisa, isso virou filme, virou documentário. Todo mundo que ouvia o que a Estela dizia, escutava e ouvia o que a Estela dizia, tentava fazer alguma coisa ali em resposta, porque é um material poético muito forte, muito profético, que é como eu vejo. Então, a Estela ela é muito associada à Estamira, por exemplo, de quem fizeram um filme lá no Lixão do Gramacho, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. E aí fizeram uma exposição desse programa da EAV, transcreveram áudios da Estela, colaram lá pelo Paço Imperial, no Rio de Janeiro. 84, 86, por aí. E aí, em certo momento, a Carla, que era a autora desses áudios, né, digamos assim, gravou esses registros, mostrou para... A Viviane Mosé foi num show do Cabelo, que é um artista plástico, e ele tinha uma banda, e ele começou a falar trechos do falatório da Estela. A Viviane ouviu, falou: o que é isso que você está falando? Que maravilha! E aí o Cabelo, enfim, ela conheceu a Carla passou os áudios para ela, e ela lançou um livro, uma transcrição, que é Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, que é uma fala da Estela, em um dos áudios. E esse livro foi finalista do Jabuti de Psicologia, ele foi publicado não foi publicado como poesia, pela Azog Editorial nos anos 2000, em 2000, e uma segunda edição em 2001, 2002. E esse livro chegou para mim. Eu estava pensando em fazer um mestrado, isso há milênios atrás, já tinha pensado em vários temas, e aí entrei no site da Azog na época e li o título: Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome. E li mais ou menos do que se tratava o livro. Para mim não tinha... Eu comprei o livro chegou, e aí o livro chegou na minha casa e eu abri o livro e li o livro em voz alta, imediatamente, não consegui. Eu li uma fala e comecei a ler o livro em voz alta. E aí, a partir daí, eu pensei, bom, se um dia eu fizer um mestrado de fato, eu não tenho outra coisa que estudar a não ser esses áudios, que nada me interessa tanto. Então, depois de um certo tempo, eu consegui os áudios, que na época não eram de acesso público, hoje são. E era preponderante para a minha dissertação, porque eu não queria fazer um ensaio baseado numa transcrição. Eu queria ouvir o que a Estela disse, vibrante ali, né? Então, o meu ensaio é baseado nos 4 áudios da Estela. E eu tento achar cosmologias, sobretudo, para tentar entender a Estela como voz e, assim, principalmente como profeta. E aqui também tem uma tentativa de um exercício que eu acho que você chama de decupagem, né? De pegar a fala dela e colocar em forma escrita, tentando de alguma maneira recuperar as lacunas, as pausas, etc. Né? Como é que é esse processo? Eu fiz um mapeamento da voz, tentei fazer um mapeamento da voz da Estela. Então, como eu ouvi muitos áudios e eu aprendi a maneira dela de falar,
Eu entendi os tempos de respiração dela, eu entendia o que ela fazia no próprio corpo para marcar o ritmo. Então, eu tentei fazer um mapeamento da voz da Estela. Ela tinha uma consciência que ela estava fazendo poesia? Eu não sei, isso é dito porque tem uma intermediação, né, da Carla e de outras pessoas que trabalhavam na colônia na época, tem um diálogo ali. Então, muita coisa que a Estela fala, ela é perguntada, ela é provocada, mas existem inúmeros momentos de tomada de voz e tomada de palavra, e ela fala sobre o que ela quer. Mas então eu tentei fazer esse mapeamento da Estela, que foram 2 trabalhos diferentes. Eu classifiquei, fiz 16 classificações, assim, tempos de respiração, dividi em 3 os tempos de respiração, às vezes que ela toma a voz, às vezes que ela responde a uma pergunta, às vezes que ela grita, às vezes que ela fala baixo. Então, eu classifico os tons de voz da Estela nos áudios, que são 4. Então, eu fiz uma espécie de geografia, que é esse encarte que tem aí no livro, que eu chamo de topografia, que ele desenrola aí. Não, aqui. Aí. E aí eu usei conceitos, não conceitos da geografia, mas classificações da geografia. Esse é o primeiro áudio do falatório, para tentar fazer uma espécie de mapa, assim, né? E a segunda parte, que é a decantação, que aí eu pego trechos inéditos do falatório e, baseado nesse estudo todo de voz, né, que eu fiz com a Estela, tentar dar a forma a partir do que eu conheço da voz dela, né? Porque o jeito de dar forma a um poema é também um jeito, muitas vezes, de respirar. Então, como a Estela não publicou, né, ela disse. Então, o que ficou de fora do Reino dos Bichos, eu tentei colocar aí nessa parte do decantório, que eu chamo de decantório, já a partir desse estudo da modulação da voz da Estela mesmo. Ela chamava de falatório que ela fazia? Sim, ela deu esse nome. Ela nunca escreveu? Nunca deixou por escrito nada? Olha, tem várias histórias, mas assim, são histórias, ninguém sabe, nem vale a pena eu contar, assim, né? O que eu já ouvi tanta coisa. Então, assim, o que existe de Estela para nós são os áudios. E você faria alguma aproximação entre o trabalho que ela fez com a voz, com o trabalho e o trabalho do bispo nos mantos? Que ambos estavam na colônia Juliano Moreira, né, em alas diferentes, porque eram uma ala para homens e outra para mulheres. Mas você vê algum paralelo? Eu acho que a incorporação, a recepção de vozes e mensagens tá no bispo, tá na Estela, tá na Estamira. E bispo e Estela foram contemporâneos brevemente na colônia, em pavilhões diferentes, né, porque eram separados homens e mulheres, mas o bispo, ele tinha uma produção plástica muito grande, né, ele colocou objetos no espaço público e no espaço íntimo dele. Então ele produziu um mobiliário, né. A Estela, o acesso a ela é mais difícil porque ela era uma voz que vibrava. Então, como se apreende, né? E em termos do que ambos expressavam, você vê algum paralelo de conteúdo, vamos dizer assim, que de alguma maneira, é como se fosse um sujeito se constituindo através da sua voz, no caso dela, através do seu corpo, no caso dele, né? Ela a voz, ele é o corpo. Quer dizer, essa ideia, essa imagem. O Arthur, bispo do Rosário, fazia aqueles mantos com aquelas mensagens proféticas também, né, que tinham esse tom oracular, mas era como se ele estivesse dando um sentido ao próprio corpo através de um objeto que era uma espécie de extensão do seu corpo, que era o manto. E ela também faz isso, de certa forma, com a voz. Mas eu queria saber se você vê, sobre o conteúdo de que ambos tematizam, se você vê algum paralelo, já que o bispo escrevia também dos seus mantos,
enfim, ele com palavras mesmo, né, colocadas nos mantos, enquanto ela tem uma mensagem poética, vamos dizer assim. Então, ela tem um conteúdo. Você vê algum paralelo entre as duas coisas? Eu vejo alguns paralelos, mas eu vejo mundos diversos, sabe? Eu acho que os dois estão se reapropriando do próprio corpo, no caso e da própria voz, né? Eu acho que no caso da Estela, ela está se reapropriando da própria voz pela voz dela, colocando a voz dela no mundo, porque ela era um corpo do Estado, um corpo relegado, um corpo negro num manicômio. Então, ela estava se constituindo como ser, né? Se reconstituindo. E o falatório fala muito de se reconstituir e ter uma cabeça, ter um corpo. Então, eu acho que o bispo, ele talvez seja mais... Não sei. A Estela, eu posso falar mais da Estela, que é o que eu conheço mais. A Estela, ela é mais... Ela cria uma épica de si, que o bispo também cria, em certa medida, mas a Estela, ela se inscreve, sabe? E ela sabia para que aquilo estava sendo gravado, que era para ir para o museu, para uma exposição, e para as pessoas ouvirem, que as pessoas queriam ouvir o que ela tinha a dizer, e isso deixava ela muito contente e muitas vezes muito irritada, porque ela só falava quando ela queria. Então, isso também tem no bispo, né? É engraçado porque são dois artistas que colocam uma questão, né, de que eles não querem se colocar como produtores de um artefato artístico. E a gente, de alguma maneira, se apropria disso. Eu digo a gente, não você, mas assim, as pessoas em geral olham para as obras do bispo, foi até para a Bienal, etc. e tal. Assim como a Estela, eu posso pegar aqui e ler como um poema, sendo que, para o próprio poeta, não tem essa intencionalidade, né? A gente sabe que a intencionalidade do poeta e a maneira como ele é lido, ou do escritor, do artista, a maneira como o que ele intenciona fazer e aquilo que acontece na recepção, são coisas que sempre tem um atrito. Mas, em geral, os artistas, seja lá em que linguagem for, têm uma espécie de consciência e uma intencionalidade contida nessa consciência de que estão fazendo um artefato estético para o mundo, que pode ter uma dimensão visceral, sem dúvida. Não é uma coisa simplesmente para mostrar seu talento, seu virtuosismo formal. Nunca é isso. Mas, de qualquer maneira, há sempre uma consciência de que está se criando um objeto estético. E aqui, ao que parece, não, né? Não sei, como é que era para a Estela? Você percebe nisso? Esse corpo que se constitui, essa épica para si mesma que ela compôs, para ela tinha em algum momento, tinha uma intencionalidade artístico-poética, ou uma consciência de estar fazendo algo que ganharia autonomia em relação a ela, ou não? Eu acho que, antes de tudo, o falatório da Estela, ele é um testemunho social, ele é um testemunho do nosso país, né? Como os negros, a história do povo negro, muitos flagrantes sociais de racismo, desigualdade. O falatório da Estela, ele é um flagrante da violência. Então, tudo isso está muito mesclado. A Estela, ela fala da violência manicomial, ela conta a história dela mesma, que é uma história desconhecida, e misturado a isso tem essa épica cosmogônica, que ela cria mundos dentro de um mundo e se dá nomes o tempo inteiro. O cavalo é meu nome, reino dos bichos é meu nome, jacaré, tudo. Mas me perdi. Você falou do... Você é um testemunho social, mas você também citou... a intencionalidade. Você citou, por exemplo, que a Viviane Mosé, filósofa, tomou contato com a fala dela, com os textos dela, os textos oralizados dela, através de uma apresentação do artista Cabelo, do artista plástico Cabelo, uma banda. Ou seja, ele já estava dando, vamos dizer assim, revestindo aquilo que ele citou e inserindo num contexto que não deixava podia ser social, etc. e tal, tem um empenho social nisso, mas é também estético. Claro. Então, e a Viviane Mosé apreende isso, conhece através também de um evento estético. Sim.
E você estava falando, não, ela é uma voz que expressa, é um testemunho, de alguma maneira. Ela é um testemunho privilegiado de uma situação social brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o fato das pessoas chegarem e lerem, pedirem para ela ler, aquela coisa que você disse que ela irritava ela, para que ela... Ler não, né? Para ela falar e gravar isso, quer dizer, ela, de alguma maneira, tem um trabalho ali também, retórico, no mínimo, que coloca essa fala, esse falatório como alguma coisa que ela percebia como uma coisa que era... Ela deu o nome de falatório. Sim. Ela percebia como alguma coisa que teria uma recepção, uma receptividade para além da questão social autobiográfica. Né? Ela estava criando ela estava criando o falatório dentro da cena de recepção e de enunciação, porque em certa altura o falatório ele vira um metafalatório, que é a Estela o tempo todo falando sobre falar. E ela começa a usar verbos que são do falar e do explicar e do... Entendeu? Então, existe ali uma... Eu jamais conseguiria explicar, né, as temáticas do falatório, como que aquilo ali se dá. Talvez um psicólogo, um psiquiatra consiga ter uma outra visão. Mas eu acho que a Estela ela está o tempo inteiro se criando, sabe? Se colocando de pé e reafirmando a voz dela. Ela tem essa consciência. Ela pergunta: está gravando? Não vai gravar? Já acabou? Então, ela se relaciona com o gravador. Ela diz que dentro do gravador mora uma família. Então, tem toda a relação dela com a cena de gravação. Ela sabe que as pessoas querem ouvir o que ela tem a dizer. E aí ela começa a criar muitos mundos ali dentro. É fantástico. Vocês podem pesquisar depois áudios Estela do Patrocínio. Eles estão publicados atrelados à dissertação da Sara Ramos, que conseguiu divulgar os áudios, que é da Faculdade Unila, mas se botar lá, áudios Estela do Patrocínio, ouvir, todo mundo consegue ouvir, os 4 áudios estão lá na íntegra, tem uma transcrição, porque são várias transcrições dos áudios, né, da Estela que estão sendo publicadas por novas pesquisadoras. E tem muita gente pesquisando Estela. A última coisa que eu soube foi uma música que a Linda Quebrada fez a partir de um trecho do falatório, que se chama Medrosa, que está no último álbum da Lin, que eu acho que é uma música composta assim, né, essencialmente pelo Maurício Pereira, se eu não me engano. Não sei dizer, mas foi a última coisa que eu... Mas todo tempo tem uma peça, um monólogo, um documentário sobre a Estela. Eu fico muito feliz que as pessoas estejam ouvindo o que ela falou. Perfeito. Ou leiam o livro da Bruna Beber, Uma Encarnação Encarnada em Mim. Para a gente terminar, Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho com tradução, e nós temos aqui o Zebrozinha, que também é um livro para público infanto-juvenil, né? Como é que é esse trabalho à margem dessas publicações sobre as quais a gente conversou aqui? O Zebrozinha é meu único livro infantil até hoje. Gostaria de escrever outros, mas é muito difícil escrever para criança. Eu acho dificílimo, porque elas são muito exigentes, né? Mais que os pais e mães, eu acho. Zebrozinha eu escrevi assim, qual o livro que eu gostaria de ter lido na infância e que eu senti falta? Então eu falei, eu vou escrever essa história, que é muito mais próximo do que as crianças vivem hoje, um livro sobre identidade de gênero, né? Na minha época não tinha, então hoje em dia, ainda bem, tem muitos livros sobre isso. Saiu no mesmo ano do Rua da Padaria, então foi também nessa esteira de escarafunchar a infância e aí tirar essa história isolada. Espero escrever mais livros infantis, veremos. E as traduções, eu já traduzi muito livro infantil e infanto-juvenil. Traduzi Dr. Seuss, que é poesia rimada.
Mas traduzi muita coisa, traduzi Sylvia Plath, traduzi Shakespeare, traduzi Agatha Christie. Eu já traduzi mais de 40 livros, já estou perdendo as contas. Em geral, poesia, teatro, sempre do inglês. Romances, mas cada vez mais traduzo poesia. Então, nos últimos tempos, eu tenho traduzido basicamente poesia. Perfeito. Muito obrigado, Bruna, por participar aqui do Segundas Intenções. Antes de passar a palavra final para você, eu quero só anunciar os nossos próximos encontros. Um momentinho só. Cá está. Então, a gente vai ter, aqui do Segundas Intenções, mais 4 encontros já programados, né? A programação vai até o final do ano. E a gente vai ter, agora, no mês de abril, no dia 15, na Biblioteca de São Paulo, o escritor Rafael Galo. Depois, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, no dia 29 de abril, o Antônio Cherchenesky. Depois, no mês de maio, nós teremos na Biblioteca de São Paulo, 13 de maio, a Rita Carelli. E no dia 27 de maio, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, a Morgana Kretzmann. Agradeço muito quem esteve aqui presente na biblioteca. Convido quem estiver nos vendo pelo Facebook ou a gravação que está disponível desse encontro no site da Biblioteca Parque Vila Lobos, que compareçam, venham aqui à biblioteca, que é super legal assim, a gente fazer o encontro dos escritores com o público, né? Eu sei que muita gente não pode vir, porque não está nem em São Paulo, mas muita gente também se acostumou a acompanhar pelo Facebook e durante a pandemia e passou a não, né, perdeu o hábito de vir aqui. Então fica o convite para todos estarem aqui nos próximos encontros que estão disponíveis na programação das 2 bibliotecas. Mas agradeço quem esteve aqui presente, quem fez perguntas, quem nos acompanhou pelo Facebook. E agradeço, sobretudo, a Bruna Beber pelo prazer de reencontrá-la aqui no Segundas Intenções. A segunda participação dela, a primeira foi durante a pandemia virtualmente, essa é a segunda participação dela aqui comigo. E espero que muitas e muitas vezes a gente possa se reencontrar para falar da sua poesia, do seu trabalho, daquilo que você pensa sobre literatura. Muito obrigado, Bruna. Eu que agradeço, Manuel, agradeço o pessoal da biblioteca. Eu adoro, eu gosto desse evento, ele parece um sonho, né? Que é uma biblioteca dentro de um parque, conversando sobre livros num sábado de manhã. Então, para mim, é o melhor dos mundos. E agradeço muito você pela conversa, agradeço o pessoal aí do setor de pesquisa e gravação. E fiquei muito feliz com a conversa. Falamos sobre todos os meus livros, eu acho que é a primeira vez que isso acontece. E muito obrigada a todo mundo que está aqui.